Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início a mais uma semana de aulas e desta vez nós vamos trabalhar o assunto semelhança e adição de radicais. Nós já trabalhamos aí já 2 semanas já falando sobre raiz quadrada, né, na primeira semana, em números reais, e na semana passada nós trabalhamos sobre a raiz cúbica e desta vez vamos ver a semelhança e adição de radicais. Vamos primeiro começar com um exemplo aqui muito interessante. Nós podemos perceber um breve conceito aqui, né? O que são radicais semelhantes? São os radicais que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Ou seja, o índice nós sabemos que é esse número que está subtendido, que está aparecendo aqui no radical. E o radicando é o número que fica embaixo do radical. Então, se o índice desse radical ele é o mesmo índice desse outro radical e o radicando também é igual, não importa esse número aqui, o 3 e o 5, isso não importa para você saber se o radical ele é semelhante ou não ao outro radical. O que importa, como diz aqui o breve conceito, é o índice e o radicando. Se eles forem iguais, como é esse caso aqui, nós temos um radical semelhante. Então esses radicais aqui, esses dois radicais aqui, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Pelo motivo do radicando ser igual ao radicando do primeiro radical, e o índice também é igual a esse índice aqui, ok? Esse próximo exemplo, onde nós temos aqui 5 raiz quadrada de 2 e 5 raiz quarta de 2. Por que esses dois radicais eles não são semelhantes? Simples, basta você observar que nesse radical aqui tem um 4, o índice, e aqui nesse radical o índice é o 2. Aí você, mas não está aparecendo. Não, quando não aparece, está subtendido que aqui é raiz quadrada, ou seja, é raiz de 2, raiz 2 aqui. O radicando é igual, o radicando desse radical é 2 e o radicando desse radical aqui é 2. Então, mas por que eles não são semelhantes? O único motivo que vai levar a identificar que esses radicais não são semelhantes é por causa do índice. O índice aqui é 4 e o índice aqui é 2. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo está dizendo 5 raiz quarta de 2 e 7 raiz quarta de 2. São semelhantes. Por que são semelhantes? Porque o radicando é igual. Olha só, o radicando dessa expressão é 2 e dessa daqui também é 2. E o índice também é igual. O índice daqui é 4 e o índice daqui também é 4. Então, nessas alturas, você já deve ter identificado como que nós vamos descobrir quando os radicais eles são semelhantes. Para eles serem semelhantes, é necessário que o radicando seja igual ao outro e que o índice também seja igual. Vai para o exemplo número o último aqui. Nesse exemplo, nós temos a raiz cúbica de 9 e a raiz cúbica de 12. Os índices são iguais, mas o radicando ele é diferente. Olha, observa aí como o radicando é diferente. Por esse motivo, nós confirmamos que esse radical ele não é semelhante, pelo fato dos radicando serem diferentes. Vamos para o próximo slide. Ok, nesse próximo slide nós vamos estudar o primeiro caso. O primeiro caso das semelhanças da adição ocorre quando todas as raízes já se encontram com o mesmo radicando. Nós temos aqui o exemplo, olha, essas raízes, elas têm algo em comum. O que é que elas têm em comum? É justamente esse radical
com o radicando 2. Olha, todas elas têm o radicando 2. Então, se todas as raízes têm o radicando 2, como radicando 2, radical 2, raiz quadrada de 2, então dá para a gente fazer uma soma aí. Como que nós vamos somar? Vamos pegar esse 3, vamos abrir primeiro passo, igual, abre o parêntese, colocamos esse 3 aqui, o sinal de mais que está aqui, ele vem para cá, esse 5 ele vai ser somado, ao sinal de menos, ele vem para cá, o 10 desceu para cá, o sinal de mais está aqui e o 5 está aqui. Fechou o parêntese e raiz quadrada de 2. Como diz aqui na observação, junta-se todos os termos que não estão com raiz e faz a operação correspondente. Nesse caso, nós juntamos aqui os termos que estão fora da raiz. Foi o 3, foi o 5, foi o 10 e foi o outro 5. Observa que o 3 vai ser somado com o 5, esse resultado vai ser diminuído de 10, que será somado com 5 novamente. A resposta é 3 raiz de 2. Mas como que deu essa resposta? Nós vamos aqui colocar como que foi resolvido essa questão. O primeiro passo foi selecionado aqui. Nós vamos somar 3 mais 5. Quanto que dá 3 mais 5? O 3 mais 5 dá 8. Só que o 8 ele vai ser diminuído de quanto? De 10. E depois vai ser somado com 5. Como que eu vou diminuir 8 de 10? Aí entra a questão dos números inteiros. Você está subtraindo um número menor de um maior. Aí você faz aquele jogo de sinais. Quanto que dá mais com menos? Dá menos. Então, 10 menos 8 vai dar 2. E qual é o sinal do maior? É do 8 ou é do 10? Vai ser do 10, que o sinal é menos. Vamos mais uma vez. Mais do 8 com menos do 10 dá menos. 10 menos 8, 2. Qual o sinal do maior? É do 10 ou é do 8? Esse é o do 10, que é menos. Então o menos vem para cá. Mais 5. Agora mais uma vez o jogo de sinais entre o menos 2 e o mais 5. Fazendo o jogo de sinais. Menos com mais dá menos. 5 menos 2, olha aqui o resultado, 3. Ok? E qual o sinal do maior? Do 5. Então não precisa colocar aqui, porque está subentendido que o número, quando ele não aparece o sinal, isso significa dizer que esse número é um número positivo. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, as raízes são exatas. Qual o procedimento? Resolva as raízes, em seguida faça as somas. Aí nós temos aqui esses dois exemplos. A raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 9 vai ser igual. Aí o que é que você vai fazer? Você vai resolver a raiz quadrada de 16, que deu quanto? 4. Você vai pegar o símbolo do mais, botar aqui e somar com a raiz quadrada de 9, que dá 3. E aí somar 4 mais 3, 7. O segundo exemplo, a raiz quadrada de 49 menos a raiz quadrada de 25. Meu irmão, qual é a raiz quadrada de 49? Está aqui, ó, 7. Menos, qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, 7 menos 5, 2. Viu? Esse é o segundo caso. Só revisando. O primeiro caso é quando os termos são semelhantes. Ou seja, os radicais, eles são iguais, como é aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Qual o procedimento? Você pega todos esses termos aqui, coloca dentro do parêntese, faz a soma. Lembrando, pode acontecer que vai ficar um número menor para subtrair de um maior.
como é o caso do 8 menos 10, aí você vai fazer o jogo de sinais, mais com menos dá menos, 10 menos 8 dá 2, e conserva o sinal do maior. É algo aí lá do sétimo ano, quando você aprendeu números inteiros. Aqui nós temos um outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 100 mais a raiz quadrada de 69? Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Eu vou somar essa raiz quadrada de 100 com a raiz quadrada de 169, que é 13. Então o resultado vai dar 23. Entendeu? Esse foi o segundo caso. Tranquilo, moleza. E aí, quando você se deparar com a nossa atividade, que vai sair já já, aí você já está sabendo como que você resolve as operações com radicais de acordo com o segundo caso. O primeiro caso é os radicais são iguais. E aí é só somar os outros termos e você consegue a resposta. Lembrando, quando você achar a resposta aqui, esse 3 ele vai ter que ficar aqui, ó, com a raiz quadrada de 2. Por quê? Porque o radical ele vem só descendo, observa, ó. Ele desceu para cá, ele veio para cá e ele teve que continuar aqui. Certo? Vamos agora para o terceiro caso. O terceiro caso, meus caros colegas, ele é os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados. É um pouco mais complexo, mas acredito eu que vocês vão compreender. Vamos dar um exemplo aqui. Olha, nós temos o 5, raiz quadrada de 3. Eu vou pegar esse 5 raiz quadrada de 3 e vou somar com a raiz quadrada de 12. Olha só, um fato interessante aqui. Tudo bem que os radicais eles são semelhantes. Por quê? Porque esses dois radicais são raiz quadrada, tem o mesmo índice. Mas os radicandos são diferentes. Nós temos aqui o radicando 3 e o radicando 12. Então, qual o procedimento? O procedimento nos fala no começo, logo aqui, ó, que nós precisamos simplificar o radicando que não está simplificado. Esse aqui já está simplificado, mas esse não está. Então, qual o procedimento? Você vai colocar 5 raiz quadrada de 3 mais. E agora, meu irmão, nós vamos simplificar esse 12 aqui. Vamos colocar o 12 lá, como já apareceu aí de verde. Colocar aqui a nossa linha e vamos fazer aquela fatoração que nós aprendemos nas aulas anteriores. Vamos fatorar o 12. Então, o 12 pode ser dividido por quanto? Lembra? Temos que começar com qual número primo primeiro? O 2. Então, o 12 ele pode ser dividido por 2. Por quê? Porque é um número par. Todo número par pode ser dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 também é um número par e pode ser dividido por 2. Quanto é que dá? 3. 3 não é número par. Isso quer dizer que não pode ser dividido por 2. Então, qual o próximo número da sequência? É o 3. 3 pode ser dividido por 3? Pode. Dá quanto? 1. Muito bem. Então, já que nós chegamos no 1, apesar dele não ter aparecido aí, então nós vamos colocar essa fatoração aqui dentro do radical para que a gente possa tirar o radical que tem o mesmo expoente do radicando. Vamos lá. Então nós pegamos esse 2 e repetimos ele quantas vezes? 2 vezes, olha só. Esse 2 aqui ele está repetindo 2 vezes, então ele vem para cá desta maneira. Isso quer dizer que nós vamos aqui multiplicar pelo número que sobrou, que foi o 3. Meu irmão, já que sobrou o 3, e nós temos aqui um radicando que tem o mesmo expoente do índice, qual o procedimento? Nós já fizemos nas aulas anteriores. Nós vamos colocar esse 2 para fora, colocar o radical, e dentro sobrou justamente quem? O 3.
Pronto. Agora vamos pegar e vamos trazer essa resposta aqui que nós encontramos dessa fatoração e vamos trazer para cá. Então como que vai ficar? 2 raiz quadrada de 3. Pronto. Observam que agora eles estão iguais, ó. E isso só foi possível porque nós simplificamos. E como que nós vamos simplificar? Através do processo da fatoração. Então, quando tiver no exercício, faço a soma dos radicais simplificando quando necessário. Então, aqui foi necessário fazer a nossa simplificação pelo processo da fatoração. Pronto, agora é só fazer o que mesmo? É só somar 5 mais 2, que vai dar quanto? 7. E vamos repetir aqui o radicando. Olha aí como ficou a resposta interessante. E aqui, simplificando com essa setazinha para fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. E agora vocês vão ter uma atividade, ok? Tenham todos uma boa tarde e uma boa atividade. Tchau!